A equipe Sauber de Fórmula 1 deixou Gabriel Bortoleto mais uma vez sem as atualizações do C45 da Sauber nesse GP da Espanha de Fórmula 1. Isso pelo menos até o treino livre 2, onde o Gabriel Bortoleto realmente correu com a versão antiga do carro, enquanto seu companheiro de equipe já correu com a versão atualizada. Agora, por que Gabriel Bortoleto não recebeu as atualizações do C45? E além disso, ele vai receber ainda essa semana? O que deve acontecer? E mais do que isso, Nico Hülkenberg, como que foi o desempenho dele? A gente vai explicar isso tudo aqui nesse vídeo, contando tintim por tintim o que rolou nesse GP da Espanha de Fórmula 1 e quais são as expectativas para amanhã na qualificação e para a corrida de domingo. E olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender. A gente está trazendo dados muito importantes que eu não vi em lugar nenhum da internet brasileira e análises, inclusive, da telemetria dos dois treinos. Então, assiste o vídeo até o final para entender a linha de raciocínio. Já deixa o seu like aqui agora. Se você não gostar do vídeo, depois você retira o like, não tem problema. E se inscreve no canal ativando o sininho do mesmo jeito. Se não curtir, é só tirar a inscrição, não tem problema também. E claro, se você gostar, compartilhe com seus amigos ao final do vídeo, mas fica tranquilo que eu lembro você disso quando o vídeo estiver terminando. Enfim, como a gente sabe, o GP da Espanha traz algumas novidades importantes. A novidade principal é a mudança do regulamento em questão dos testes de flexibilidade das asas dos carros. Quando a gente fala sobre asas, é principalmente a asa dianteira, que vai precisar ser menos flexível do que era até o GP de Mônaco de Fórmula 1. Por que disso? Eu vou até voltar aqui minha câmera para a gente conseguir explicar isso olhando no olho. Por que disso? Porque várias equipes começaram a utilizar essa flexibilidade da asa para permitir que os carros tivessem mais velocidade final e mais aderência em curvas de alta e média velocidade. Eu expliquei mais sobre isso em outro vídeo que eu lancei essa semana, então você pode ir lá procurar aqui no canal que você vai encontrar esse vídeo explicando tintim por tintim essas mudanças regulatórias, inclusive como a FIA vai averiguar se os carros estão mais rápidos, se os carros estão mais flexíveis ou se eles estão dentro do regulamento. Eu expliquei tudo sobre isso em outro vídeo. Mas o que acontece? Como essas mudanças foram implementadas no GP da Espanha, praticamente todas as equipes vieram com modificações na asa dianteira. Ou seja, a Sauber foi uma dessas equipes. Como a gente consegue ver aqui nesse post do Rodolfo Santos, inclusive, depois dá uma moral lá para ele, pode seguir aqui. O cara é bom demais. Eu estou no meu perfil empresarial, tá? No meu perfil pessoal eu sigo ele. Ele mesmo diz que vão ter algumas atualizações. Isso aqui provavelmente é um print que ele tirou das atualizações, né, da FIA, mostrando o que aconteceu no carro da Sauber e de outras equipes. Como a gente percebe, o carro da Sauber teve modificações tanto na tampa do motor quanto no assoalho lateral e também na asa dianteira. O objetivo da asa dianteira, claro, é ter o carro dentro do regulamento desportivo. Mas o que acontece? Segundo essa fonte que eu mostrei agora para vocês, justamente essa aqui, o que mais importa é o pacote de assoalho que ela está trazendo para o GP da Catalunha. Por quê? Porque esse pacote de assoalho tem como principal objetivo trazer mais aderência ao carro, ao mesmo tempo que que cria um equilíbrio muito melhor ao C45, o que vai ajudar os pilotos a pilotarem, claro, esse carro, e também vai aumentar a velocidade em curvas de média e alta velocidade. As atualizações foram nas proteções do assoalho, na borda externa do assoalho e no difusor, acredito eu, o difusor traseiro do carro, tá? Isso aqui claramente tem como principal objetivo aumentar a aderência do C45 da Sauber. A gente já tem algumas entrevistas, tanto de Nico Hülkenberg quanto de Gabriel Bortoleto, e aparentemente eles não estavam muito entusiasmados com essas atualizações antes dos treinos do GP da Espanha de Fórmula 1. O que Hülkenberg, por exemplo, disse foi justamente isso aqui. Isso aqui, inclusive, é um portal alemão, tá? Como vocês podem ver aqui. Vamos ver se aparece, né? Aí, traduzido do alemão. E eu simplesmente destaquei aqui para vocês, tá?
Ele disse que não esperava que eles ressurgissem como uma fênix e chegassem top 5, top 10, mas ainda assim que... Nossa, tá saindo aqui toda hora, mas tudo bem. Mas ainda assim que ele acredita que devem ter uma melhora, deve colocar a Sauber mais à frente na batalha, talvez mais perto do meio do pelotão. E depois ele disse que nesse GP de Barcelona a expectativa não é alta, porque é um GP de alta velocidade, geralmente o carro da Sauber não se encaixa muito bem. Gabriel Bortoleto também disse a mesma coisa, que ele vai ter que ver a pista, como é que vai ser as coisas, mas que a expectativa não é alta. E ele disse que a expectativa não é apenas conseguir downforce, mas conseguir um carro muito bem controlado e com downforce, tá? Que eles consigam utilizar 100% do que o carro disponibiliza sem perder o controle. É essa a expectativa. Claro que, no fim das contas, eles querem um bom equilíbrio, como o próprio Bortoleto diz, um pouco mais de downforce, e aí que eles possam tirar o máximo do carro, como eu já disse. O que esse jornal aqui diz, que é o Motorsport Total, é que se o carro andar bem em Barcelona, a probabilidade dele andar bem em outras pistas é alta. Isso também deve acontecer. Algo que o Bortoleto discorda, porque tem muitas outras pistas que são bem diferentes do GP de Barcelona de Fórmula 1. A verdade é que, assim, eu concordo com o Gabriel Bortoleto. O GP de Montreal mesmo, que é uma pista que ele exemplificou aqui nesse sentido, é uma pista muito diferente do GP de Barcelona, uma pista com altíssima velocidade, uma parte de média e uma parte pequena de baixa velocidade. Então, é uma pista muito diferente do GP de Barcelona. Então, se o carro da Sauber for mal nesse fim de semana, não significa que ele vai se sair mal no resto do ano. Mas a gente percebe que o GP de Barcelona, por ser uma pista muito técnica e ser inclusive a casa, foi por muitos anos a casa dos testes de pré-temporada da Fórmula 1, pode sim ser uma ótima pista para testar diferentes tipos de traçado. Tem uma parte de média, de alta e de baixa velocidade. É bom para as equipes testarem para o restante do ano. Mas o que acontece? Quando a gente vai olhar o resultado do treino livre 1 e 2, o Bortoleto ficou muito para trás. Por exemplo, esse é o resultado do treino livre 2. O Bortoleto ficou apenas em 17º lugar, a 1,2 segundos do primeiro, enquanto o Nico Hülkenberg foi em 12º, a 0,8 segundos. Ou seja, entre Hülkenberg e Bortoleto, nós temos uma diferença de 3,5 décimos. É uma diferença muito grande para um treino livre 2. Quando a gente vê aqui o treino livre 1, Bortoleto ficou uma posição à frente, 16º lugar, a 1,4 segundos da volta mais rápida, ou seja, ele se aproximou da volta mais rápida do treino livre 1 para o treino livre 2, apesar de ter perdido uma posição. Enquanto nós tivemos Nico Hülkenberg a 1,1 segundos, basicamente aí 3 décimos de diferença também no treino livre 1. Então a diferença entre Bortoleto e Hülkenberg foi praticamente a mesma do treino livre 1 para o treino livre 2, sendo que o Hülkenberg subiu 2 posições em comparação com o treino livre 1, enquanto o Bortoleto desceu uma posição. Porque o grid se aproxima mesmo de um treino para o outro. Isso é completamente normal. Todo mundo, inclusive na transmissão da Band, estava falando que, poxa, o Bortoleto está indo muito mal, ele não está conseguindo trazer ali o desempenho que a gente esperava, até que a gente ficou sabendo que por mais que a Sauber tivesse dito para algumas pessoas, aparentemente, para a própria Juliana Serrazoli, segundo a transmissão da Band, de que ela iria disponibilizar a atualização do C45 no TL2 para Bortoleto, não foi isso que ela fez. Nos dois primeiros treinos livres, tanto Hülkenberg, nos dois primeiros treinos livres, Hülkenberg andou com as atualizações do carro, enquanto Bortoleto não tinha as atualizações do C45, por uma escolha da Sauber. O interessante é que nos dois treinos, Hülkenberg foi em torno de 3 décimos mais rápido do que o Bortoleto. E isso é uma notícia ruim por um lado, porque nós queríamos ver, claro, o Bortoleto com as atualizações, mas é uma notícia muito boa por outro lado. Por quê? A Sauber está analisando como o carro se comporta com as novas atualizações. Então, enquanto o Hülkenberg sai com o carro
tudo novo, o Bortoleto aparentemente está tentando configurar o carro da melhor forma possível para entender a diferença de tempo entre o modelo antigo e o modelo novo. E assim, bater o martelo se as atualizações funcionaram ou não. Me parece que é isso que está acontecendo. E a grande questão parece que Hülkenberg foi realmente mais rápido em torno de 3 décimos em comparação com o modelo antigo do carro. E isso é uma diferença estratosférica. A Sauber já diz que deve disponibilizar as atualizações para Bortoleto no treino livre 3 de amanhã. Se vai dar tempo dele se adaptar, configurar o carro da melhor forma possível, a gente não sabe. Torçamos que dê tempo. Tomara que dê tempo para isso. Mas independente de qualquer coisa, a tendência, pelos treinos que nós vimos até agora, é que sim, o Bortoleto possa ser em torno de 3 décimos mais rápido do que ele foi no treino de hoje. E se isso se confirmar, a gente pode estar presenciando a possibilidade de tanto de Hülkenberg quanto de Bortoleto conquistando aí na qualificação ou uma posição próxima do 10º colocado, uma 11ª posição, uma 12ª, ou talvez até mesmo, claro, sendo muito otimista, passar para o Q3. E isso já é interessante, porque se ele se aproximar do 10º lugar, se ele disputar posições no Q2, já é uma melhora estratosférica para o C45, que dificilmente passava para o Q2 e quando passava não conseguia nem chegar em 14º, 13º, era sempre na 15ª colocação. Então, se eles conseguirem isso, já é muito interessante e já bate na trave ali para eles conseguirem algum pontinho a partir agora do GP da Espanha, como eu esperava, e é isso que eu espero até agora, pelo menos é isso que tudo está indicando também. Os indícios são esses, parece que o carro da Sauber realmente está conseguindo reagir de certa forma. Quando a gente vai analisar aqui a telemetria dos dois carros, a gente percebe que, em questão de ritmo, tá? O Bortoleto sempre esteve mais lento que o Hülkenberg, em torno de 3, 4 décimos. Perceba aqui, na volta 5 do Bortoleto, com o pneu mais novo, tá? Ele virou 1,15,3, enquanto na volta 6 do Hülkenberg, que consequentemente tinha um pneu mais velho, ele virou aí 7 décimos mais lento, né? Mais rápido, quer dizer. E isso se manteve. Veja aqui, o Hülkenberg aqui na volta 9 virou 1,13,592, enquanto o Bortoleto virou 1,13,959, 4 décimos mais lento. E isso continua em ritmo de prova, enquanto o Hülkenberg, só que aqui ele estava de pneu médio, né? Mesmo o Hülkenberg de pneu médio, estava virando um pouco mais rápido que o Bortoleto. Isso aqui parece muito ser questão de carro. Novamente aqui na pista, na telemetria, a gente percebe, agora analisando, vamos dar uma olhada na aceleração. A linha branca é o Hülkenberg, enquanto a linha verde é o Gabriel Bortoleto. Perceba aqui que o Hülkenberg tira o pé do acelerador um pouco antes do Bortoleto. Só que ele também coloca o pé um pouco antes do Bortoleto, certo? Na verdade, ele tira o pé um pouco depois do Bortoleto, melhor dizendo. O que significa que provavelmente ele está conseguindo levar mais velocidade para dentro da curva. Aqui os dois ficam sem acelerar, mas olha isso aqui. Daqui para cá, o Hülkenberg também está acelerando. Ou seja, ele está conseguindo acelerar antes e tirar o pé depois. Parece que é um carro com melhor aderência no fim das contas, que era o objetivo deles. O Hülkenberg parece estar com uma tocada um pouco mais agressiva, talvez por conta aí desse problema aí com o carro, né? O problema não, né? Das atualizações, está se adaptando ainda, pode ser por conta disso. A gente percebe que é justamente aqui no S, então é normal também ter essa tirada, colocada de pé. E inclusive o Bortoleto tira menos o pé aqui, por exemplo. O Hülkenberg parece que está precisando brigar um pouco mais com o carro, mas isso também é uma questão de adaptação, né? E quando a gente vai analisar aqui como os dois se comportaram durante a volta, o Bortoleto começa um pouco mais rápido,
Como sempre, ele tende a frear um pouco mais dentro do que o Hülkenberg, o que cria esses dentes aqui, que a gente sempre vê, mas com o tempo é uma curva ascendente, na verdade é uma reta ascendente, onde a partir desse ponto da pista, ou seja, a parte mais sinuosa, o Hülkenberg é mais rápido do que o Bortoleto, certo? Até que aqui, nesse ponto aqui, que é justamente a saída da penúltima curva, o Hülkenberg começa a ganhar espaço e ele continua a ganhar constantemente, inclusive nas retas. O interessante é que a velocidade final do Hülkenberg é 1 km por hora menor do que a do Bortoleto. O Bortoleto foi um dos pilotos mais rápidos em reta dessa sessão. Mas significa apenas uma coisa. A Sauber, aparentemente, segundo a telemetria, segundo os resultados, segundo o que a gente viu na transmissão, conseguiu encontrar uma atualização que coloca um assoalho muito mais eficiente e que permite que ela não perca em arrasto aerodinâmico nas retas, justamente porque o Hülkenberg foi só 1 km por hora mais lento do que o Bortoleto. Em contrapartida, ela tem muito mais aderência. Me parece que a atualização deu muito certo e que já nesse GP da Espanha, como eu mesmo havia previsto, a Sauber deve vir mais forte do que nos GPs anteriores. Pode ser que isso tudo é cortina de fumaça e as outras equipes vão chegar? Pode ser, mas pela telemetria, pelos resultados, me parece que os resultados foram promissores e mais do que isso, me parece que a Sauber pode estar muito mais próxima do pelotão do meio, com chance do Bortoleto começar a pontuar a partir desse GP. Claro, a gente vai precisar ver isso no treino livre 3 e depois na qualificação. No treino livre 3 a gente vai conseguir ver melhor o que deve acontecer. Mas eu estou bem otimista com o que deve rolar durante esse fim de semana. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião. Se você acha justo o Hülkenberg receber as atualizações antes do Bortoleto ou não. Na minha opinião, a Sauber precisava colocar as atualizações no piloto mais experiente, que é o Hülkenberg. Um cara que vai saber explicar melhor o que o carro, a reação do carro, isso é normal. Enquanto o Bortoleto é um piloto novato que poderia continuar testando o carro na versão antiga sem problema algum. Essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo a sua. Se você gostou do vídeo, mantenha o seu like. Não esquece de se inscrever nesse canal se você não se inscreveu anteriormente e ativar o sininho para todas as notificações. E como eu já disse, se você gostou desse vídeo, dessa análise como um todo, compartilhe com um amigo seu, porque isso ajuda muito a gente e a pessoa vai conseguir ter informações de qualidade a respeito dos treinos livres do GP da Espanha de Fórmula 1 que está só começando. Isso tudo porque aqui no Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.